Abra a sua Bíblia em Romanos 9, 14 a 18. Nós não vamos repetir a pregação, é evidente. Nós vamos trabalhar aqui algumas implicações daquilo que nós falamos há 15 dias atrás. Leiamos o texto. Em primeiro lugar, Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vamos orar mais uma vez. Pai, abre os nossos olhos espirituais e o nosso coração à Tua palavra, para que possamos compreendê-la, possamos ser desafiados por ela, confortados por ela. Edifica a Tua igreja, ó Deus, abençoa o Teu povo, fala através, ó Deus, da Tua palavra ao nosso coração, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que volto a esse texto novamente? Porque nós o expusemos há 2 semanas atrás, mostramos como realmente esse é um argumento que o apóstolo Paulo, é um desvio inclusive do seu fluxo de pensamento para mostrar que Deus é justo. Deus não está cometendo nenhuma injustiça a partir do momento que ele diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece a quem lhe apraz. Deus livremente decide, determina, segundo a sua vontade, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Eu sei que isso tem implicações para a nossa vida, alguns têm dúvidas a respeito disso, é um assunto realmente difícil, mas eu quero, através de algumas outras passagens, mostrar para os irmãos as implicações disso e como isso é importante para a nossa vida. Eu começo com uma descrição de algo que aconteceu nos Estados Unidos, lá por volta do ano 2022, o estado do Texas, ele tem pena de morte. O reverendo Dario mencionou pena de morte hoje de manhã, e eu já tinha preparado o sermão, viu, reverendo? E já há mais de 10 anos, cerca de 150 prisioneiros haviam sido executados na fila da morte, na pena de morte lá no estado do Texas. Mas por volta do ano de 2022, o governador então, o senhor Abbott, ele concede liberdade a um criminoso que estava a 1 hora de ser executado. O Whittaker, é assim que fala, Sandra? O Whittaker. Ele tinha 38 anos, ele foi condenado pelos assassinatos da sua mãe, do seu irmão mais novo, de 19 anos, e a tentativa de matar o pai também. O pai saiu ileso do incidente, levou um tiro no peito, mas se recuperou e não morreu. Esse jovem, ele havia combinado com um colega de quarto para matar toda a família com o intuito de receber a herança da família. Isso um crime bem cruel. E o governador, então, a 1 hora da sua execução, traz a sua liberdade para que ele possa ficar preso em prisão perpétua. Então ele foi livre da pena de morte, porque o pai do rapaz, o pai do Whittaker, o Kent Whittaker, ele intercedia junto àquele governador, e o governador era o único que poderia fazer essa liberação, essa libertação, porque o pai do rapaz, ele usava o seguinte argumento: olha, eu sei que o que ele fez foi um crime gravíssimo, mas ele é a única pessoa da família que eu tenho.
embora ele tenha tentado me matar, inclusive para pegar a herança, eu gostaria que o Senhor o perdoasse. E depois de 150 condenados que já haviam sido mortos ao longo de mais de 10 anos, o governador decide libertar aquele moço. Moço, 38 anos, não é tão moço assim, mas liberta aquele prisioneiro. Eu sei que qualquer ilustração daquilo que Deus fez conosco é sempre uma ilustração com dificuldades, com falhas. Ela nunca vai representar exatamente aquilo que Deus fez por nós. Mas, meus irmãos, a dificuldade que nós temos muitas vezes de compreender a palavra de Deus é porque nós não compreendemos o quanto nós fizemos de mal a Deus, como nós desonramos ao Senhor. Na verdade, todos nós aqui estávamos numa fila da pena de morte. Nós estávamos esperando o momento de sermos executados eternamente, condenados ao fogo do inferno. Mas Deus escolheu nos salvar. Não como o governador lá do Texas fez com aquele moço. Porque o governador, ele levou em consideração algumas coisas, né? Quando um governador liberta um condenado da pena de morte, é porque ou houve alguma falha no processo, e é muito difícil acontecer isso, ou porque o condenado teve um bom comportamento ao longo do tempo que ele ficou preso, pode acontecer. Mas nesse caso aqui foi a intercessão do pai do próprio rapaz. Mas o governador não tinha obrigação nenhuma de trazer aquela liberdade, não, ele não foi liberto. Ele continuou preso, prisão perpétua, mas foi livre da pena de morte. A nossa situação era muito, muito parecida. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, ele está falando basicamente sobre a justiça de Deus. No capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, ele vai nos mostrar claramente que diante da justiça de Deus, nenhum homem pode se salvar. Nem o pagão, nem o filósofo, nem o religioso, nem o moralista, e nem o judeu dos mais ferrenhos dos judeus. Os fariseus e os escribas não podiam se salvar diante da justiça de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo fala até o capítulo 3, verso 20. Do capítulo 3, verso 21 até o final do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar como que a justiça de Deus nos alcança de forma salvadora por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele recebeu sobre si a justiça que era para cair sobre nós. Então, como que Deus nos salva por meio da justiça em Cristo Jesus? Ele continua falando de justiça. Dos capítulos 5 a 8, ele vai nos falar daqueles frutos, daquela justiça que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, os frutos do Evangelho. Nós agora somos amigos de Cristo, não estamos mais debaixo de condenação, temos paz com Deus, nós não estamos mais debaixo da lei com o intuito de sermos justificados na lei. Nós temos o Espírito do Senhor habitando em nós, nós estamos unidos a Cristo, nós temos vários frutos daquela justiça que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nos capítulos 9 a 11, o apóstolo Paulo continua falando de justiça, porque uma pergunta surge quando o apóstolo Paulo, nos primeiros versos do capítulo 9, nos apresenta a tristeza que ele tinha, porque Israel havia recusado o Evangelho. E a pergunta que se fazia para o apóstolo Paulo naquela época era: Paulo, se aquilo que você está falando é verdade, se aquilo que você está falando é verídico, se aquilo que você está falando tem fundamentos no Antigo Testamento, na aliança dos judeus, por que tão poucos judeus creram no Evangelho? É disso que surge todos os 3 capítulos, 9, 10, 11. Então, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa da justiça de Deus. Ele continua tratando do mesmo assunto. A justiça de Deus, ele está defendendo. Deus é justo. Mas quando ele fala que a primeira resposta que ele está tratando sobre essa questão, porque tão poucos judeus creram no Evangelho, ele vai falar sobre a eleição da graça. Como Deus, pela sua graça e misericórdia, pela sua livre vontade, ele escolhe alguns para a salvação, como ele sempre fez no passado.
Então ele está mostrando claramente que o seu evangelho está firmado no Antigo Testamento. O seu evangelho não é uma novidade completa. O seu evangelho já está firmado em tudo aquilo que Deus prometeu na antiga aliança. Então ele diz lá, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. E aí ele vai explicar por que Deus não está cometendo nenhuma injustiça, porque Deus é soberano e ele escolhe a quem ele quiser. Só que quando nós ouvimos essa afirmação, que Deus escolhe quem Ele quer para mostrar a sua misericórdia, também é implicado nisso que Deus escolhe aqueles que vão se perder. Nós vimos isso, por exemplo, na figura do faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. A primeira vez que aparece essa expressão na Escritura é em Êxodo capítulo 4, verso 21. Quando Deus está falando com Moisés, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. É verdade que em outros momentos o coração do faraó se endurece e ele endurece o seu coração. Mas a realidade da eleição divina que o apóstolo Paulo está abordando, ela traz essas perguntas. Mas então quer dizer que Deus, ele realmente escolhe pessoas que ele vai passar por cima dessas pessoas e não vai atingir essas pessoas com a sua misericórdia? Sim. O apóstolo Paulo está antecipando as perguntas que ele provavelmente recebia regularmente. A primeira pergunta é, será que Deus então não está sendo injusto? A segunda pergunta, que nós vamos ainda pregar mais à frente, é, se Deus escolhe com base unicamente em algo nele mesmo, em Deus, e não em nós, se Deus não olhou a nossa fé no futuro, se Deus não olhou nenhuma característica em nós, significa que a nossa vontade não é livre? Significa que as nossas decisões, elas não são significativas? Essa é uma outra defesa que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do verso 19. Nós vamos chegar lá. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está trabalhando essa questão do que é a justiça. Ou seja, será que Deus não agiu conforme os seus próprios padrões de justiça? Será que Deus não agiu conforme aquilo que é certo? Conforme a sua palavra? Porque Ele escolheu salvar pessoas basicamente segundo a sua vontade e não na nossa escolha. Nós não fizemos nada por isso. Nada, absolutamente nada, nós fizemos por isso. Algumas conclusões que nós precisamos, algumas pressuposições que nós precisamos admitir. Primeiro, assim como aquele governador não precisava ter dado a libertação da pena de morte para aquele réu condenado, assim Deus não precisaria ter salvo ninguém. Ninguém. Deus não precisaria ter salvo, inclusive a nós que estamos aqui. Deus exerceu a sua misericórdia. O apóstolo Paulo vai tirando algumas conclusões. A primeira aqui, a misericórdia salvadora de Deus não depende da vontade humana. Nós vimos isso há 15 dias atrás. Não depende do nosso esforço humano, nem da vontade e nem do esforço, nem mesmo da nossa fé. Eu destaquei bastante isso, mostrando que a fé é um dom da graça de Deus. É um dom da eleição de Deus na nossa vida. É um dom da graça eletiva na nossa vida. A fé não é algo próprio de nós, ela é um presente de Deus para nós. Mas em terceiro lugar, nós vimos isso, Deus diz que Ele tem misericórdia absolutamente pela sua livre e absoluta vontade soberana. Simples assim. Inclusive, o apóstolo Paulo não usa aqui de nenhum artifício filosófico. E não que o apóstolo Paulo não tivesse condições de usar filosofia aqui. Aliás, muitos teólogos têm feito isso até os dias de hoje. Eles têm tentado compreender como que essa soberania absoluta de Deus, ela se coaduna, ela convive com a nossa liberdade de escolha. Nós temos realmente uma liberdade de escolha, uma liberdade de decisão. É um assunto extremamente complicado, difícil. E muitos têm tentado usar a filosofia para isso. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele conhecia a filosofia grega.
Ele era um cidadão romano, ele era um cidadão culto. Tanto é que você vai ver em Atos dos Apóstolos ele citando vários filósofos. Ele poderia ter usado aqui vários argumentos filosóficos. Ele não faz isso. Ele se utiliza só da Escritura. Ele vai simplesmente para a palavra de Deus. Ele fala assim, é direito soberano de Deus decidir a quem ele vai mostrar a sua misericórdia. Esse é o ponto principal do apóstolo Paulo. E nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. Deus, somente Deus, determina quem vai receber a sua misericórdia. Agora veja, ele poderia não ter mostrado misericórdia para ninguém. Absolutamente ninguém. Ele escolhe salvar alguns. Se Deus não tivesse graciosamente escolhido um povo para si e soberanamente determinado prover a salvação para eles e aplicar essa salvação a eles, no caso nós aqui, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. E Deus seria perfeitamente justo. Ele não teria cometido injustiça nenhuma. O governador do Texas pôde decidir, ele tem o direito, ele tem a autoridade, só ele tem, para perdoar completamente aquele condenado à morte. Se nós olharmos para Romanos 3, versos 19 e 20, quando o apóstolo Paulo está terminando aquela sessão, onde ele nos encerra a todos debaixo de condenação, porque quebramos a justiça de Deus, ele diz assim, ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo, todos os seres humanos do mundo, seja culpável perante Deus, visto que ninguém, absolutamente ninguém, será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. As nossas vidas estavam no corredor da morte. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Agora, há algumas diferenças entre, por isso que falei para vocês agora há pouco, nenhuma ilustração é perfeita para nós entendermos aquilo que Deus fez por nós. Algumas diferenças da justiça de Deus aplicada a nós através do Evangelho e no caso do governador do Texas. Por exemplo, algumas coisas no prisioneiro, como eu já lhes disse, poderia motivar o governador a escolher o perdão da pena de morte. Foi o que aconteceu ali. Talvez o governador tenha sido tocado pela insistência daquele pai que pedia a libertação do filho. Só que, quando Deus escolhe quem ele vai perdoar, não há absolutamente nenhuma razão, nada, absolutamente nada em nós que possa movê-lo a fazer isso. Nós vimos isso também. Agora, quando o governador, ele concede um indulto a um criminoso para que ele não passe pela pena de morte, ele, na verdade, ele não está cometendo uma justiça plena. No caso daquele rapaz, a família só sobrou o pai. Mas você imagine quando um governador dá a liberdade ou a libertação da pena de morte para um criminoso que cometeu um ato tão terrível quanto esse, e o restante da família, a sociedade, aqueles amigos daquela família, como que eles se sentiriam? Você poderia dizer assim, quando um criminoso fica perdoado desta forma, parece que o crime compensa. Parece que a justiça é ignorada, porque muitas pessoas vão se sentir injustiçadas. Não é isso que nós, inclusive, observamos no nosso Brasil, tantas coisas injustas acontecendo? Meus irmãos, o fato de Deus ser perfeitamente justo significa que nenhum crime poderia ficar impune. Nenhum crime. Reverendo Dario tem nos desafiado, através do Sermão do Monte, a nos olharmos para o nosso coração e quanto nós somos completamente incapazes de agradar a Deus, mesmo com uma vida aparentemente religiosa. A nossa
justiça, ela deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. O reverendo Dario tem constantemente repetido isso para nós. E, na verdade, a nossa justiça ainda está muito aquém dos escribas e dos fariseus. Isso significa que nenhum pensamento pecaminoso, nenhuma atitude pecaminosa, nenhuma palavra pecaminosa que saiu da nossa boca, nenhum desejo pecaminoso poderia ficar impune. Porque se isso acontecesse, Deus seria injusto, porque nós quebramos a sua lei. Nós lemos em Êxodo 34, 7, nós lemos: Deus é gracioso, é misericordioso, Ele é compassível, Ele é tardio em irar-se, Ele é transbordante de amor constante, o amor leal, o amor pactual, seria a melhor tradução, inclusive, para a palavra misericórdia, que aparece na nossa tradução. Ele nos perdoa a iniquidade, Ele perdoa a nossa transgressão e o pecado, mas no versículo 7 ele diz: mas de modo nenhum Ele vai deixar o culpado impune. E essa é uma grande tensão que está em todo o Antigo Testamento. Como que Deus pode perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado e ainda assim não deixar o culpado impune? Como praticar justiça? E só Deus pode fazer isso. Nem o governador de nenhum estado que tenha pena de morte pode conseguir fazer isso. Porque quando nós pecamos, nós violamos a própria natureza santa de Deus. Ele é santo, Ele é perfeitamente justo. Só Deus pode perdoar um criminoso e se a sua justiça tiver sido perfeitamente satisfeita em relação à culpa dessa pessoa. Só Deus pode fazer isso. Jesus Cristo teve que morrer exatamente por causa disso. Por isso Deus nos deu o seu Filho, para que Ele morresse em nosso lugar. É a única maneira de Deus realmente nos perdoar, para que a sua justiça fosse satisfeita, para que alguém pagasse a pena da nossa quebra da justiça. E veja, nós quebramos a justiça de Deus quando simplesmente um único pensamento mau vem à nossa mente. Eu lembro do saudoso reverendo Jorge Alberto Canelhas, que me ensinou a evangelizar aqui nesta igreja, através daquele método evangelismo explosivo que alguns irmãos fizeram aqui. E ele dizia assim, naquelas ilustrações, ele era bem comunicativo nos seus momentos de evangelização. Ele dizia assim: imagine hoje, quantos pecados você cometeu hoje? Quantos pensamentos ruins vieram à sua mente hoje? Quantos? Só hoje. Não estou falando da vida inteira. E aí ele começava falando assim: 3, 2, 1. Um único pensamento que ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém presenciou, ninguém detectou, só você. Imagine que você, como a minha querida tiazinha, 92 anos, durante 92 anos, tia, a senhora tenha cometido só um pensamento mau em 92 anos. Um único. Seria o suficiente para levar minha querida tia para o inferno eterno. Quando você ouve isso, você diz assim: mas isso não parece justo. Porque nós estamos acostumados com uma cosmovisão de justiça humana. Mas quando você olha para a santidade e perfeição de Deus, para a glória de Deus, para a justiça de Deus, o quanto Deus é santo, um único pensamento, ele destrói, ele mancha, ele cria uma marca na glória, na santidade de Deus, na justiça de Deus. Agora, com certeza, a minha tiazinha Noêmia não cometeu um único pecado em toda a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo precisava vir para receber sobre si a justiça de Deus. Meus irmãos, o Evangelho tem tudo a ver com justiça. Nós não gostamos muito disso. Nós gostamos de falar de graça, o favor imerecido de Deus, e é verdade, a graça é o favor imerecido de Deus. Nós gostamos de falar da bondade de Deus. Nós gostamos de falar como Deus é compassivo, perdoador, como a gente viu em Êxodo 34. Mas a palavra de Deus diz também no mesmo texto: Deus não inocenta o culpado.
Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz que Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos curados. Cristo morreu a morte que era para ser nossa, Ele morreu por nós. 1 Pedro 3,18 diz que Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo em lugar dos injustos, para nos conduzir a Deus. Eu fico impressionado com esta passagem, porque ele está dizendo que o Senhor Jesus, Ele tomou o nosso lugar, que nós éramos injustos, o justo pelos injustos, não só para nos dar uma vida que não tem fim, porque a vida eterna não é uma vida que não tem fim. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele veio morrer por nós para nos conduzir a Deus. Para nós termos conhecimento do nome de Deus, termos um relacionamento com Deus, nos deleitarmos em Deus, nos alegrarmos em Deus. Todas as vezes que nós cantamos aqui, que nós glorificamos, e nós cantamos no segundo cântico, glorificar, 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 eu fico me perguntando, nós sabemos exatamente o que significa glorificar? Porque para muitos glorificar é simplesmente cantar louvores na hora do culto. E não é só isso. Glorificar não é só as nossas orações, não é só o culto que prestamos. Glorificar é quando nós entendemos como o Deus é o maior valor do universo. Quanto Ele é digno. E quanto a nossa vida espelha essa dignidade de Deus. Então, antes que um pensamento mau me venha à mente, antes que um desejo mau venha ao meu coração, antes que uma palavra má saia da minha boca, antes que uma atitude pecaminosa saia dos meus membros, a única coisa que eu preciso pensar é não naquilo que eu vou sofrer se alguém descobrir, mas eu estou mostrando ao mundo e a mim mesmo que Deus realmente é o maior valor do universo. Ele realmente é digno como Ele é digno. Então veja, o Evangelho tem tudo a ver com nós conhecermos quem Deus é e quem nós somos. Se nós não compreendermos a situação em que nós estamos, nós não vamos valorizar o Evangelho como deveríamos. Por isso o apóstolo Paulo, ele gasta tanto tempo, tanta tinta, tanto rolo de papiro, sei lá o que ele escreveu, para do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, mostrar a nossa pecaminosidade, o buraco em que nós nos metemos. Para falar do Evangelho, do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 4, um trechinho bem menor. Claro que ele vai falar das implicações desse Evangelho mais à frente. O Senhor Jesus Cristo veio morrer por nós, não só para nos livrar da culpa do pecado, não só para nos dar a alegria de viver nesse mundo, não só para nós cultuarmos com alegria como acabamos de fazê-lo ou como estamos fazendo, mas para nos conduzir a Deus. Na verdade, meus queridos, só tem duas opções nesse mundo. Ou você será punido pelo seu único pecado que você cometeu em toda a sua vida, para sempre, no inferno eterno, porque Deus é justo, porque Deus é infinitamente santo, e Ele não vai se curvar, Ele não vai desviar de sua justiça por minha causa, e nem pela sua causa. Não há exceções diante de Deus. Deus é perfeitamente santo e justo. Ou acontece isso, nós sofremos a pena, ou a justiça de Deus, ela é satisfeita na morte de Jesus Cristo em seu lugar. E para isso, Deus lhe dá a oportunidade de se arrepender e crer em seu Filho. Por isso a necessidade do Evangelho. Mas a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita, e ela será satisfeita. Se você se arrepender e crer no Evangelho, você será salvo, você será conduzido a Deus. Porém, se você recusar o Evangelho, você será condenado eternamente. Veja que Deus nos torna justos em Cristo. Ele nos torna completamente e permanentemente justos com Deus, o nosso Criador. Isso não é pouca coisa.
Isso é muita coisa. Ainda no capítulo 10 de Romanos, nós vamos chegar lá, nós ainda vamos trabalhar esse texto. A partir do verso 8, ele diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu já estou adiantando um pouco para você a resposta daquela segunda parte da pergunta. As nossas decisões, elas são significativas diante de Deus? Elas são livres? Sim. Por isso, a urgência da nossa decisão pelo Evangelho. Nós não sabemos como que Deus faz exatamente isso, como Deus é soberano, Ele escolhe a quem Ele vai salvar, Ele escolhe a quem Ele vai mostrar a misericórdia, como Deus escolhe passar por cima daquele que não creu, ou daquele que está com o seu coração endurecido. E como que, ao mesmo tempo, as nossas decisões são significativas. No entanto, é esse convite que o Senhor faz para nós termos paz com Deus, porque a justiça de Deus é satisfeita em Cristo. Mas isso se você se arrepender e crer. Somente se a justiça de Deus for satisfeita em Cristo. Esta é a primeira parte da resposta que o apóstolo Paulo está dando sobre aquela pretensa acusação. Será que Deus não teria sido injusto? Mas há uma segunda parte dessa resposta, quando Paulo vai objetar a injustiça da eleição. Por exemplo, as Escrituras ensinam que Deus, com justiça, passa por cima daqueles a quem Ele demonstra justiça. Ele tem misericórdia sobre alguns, e Ele exerce o seu poder e a sua justiça sobre outros. A evidência demonstra que é perfeitamente justo que Deus escolha conceder justiça merecida a alguns, a fim de manifestar a sua glória. Foi isso que Deus fez com Faraó. Ele quis manifestar o seu poder, ele quis proclamar o seu nome, ele quis inclusive mostrar a sua glória no seu exercício de misericórdia para com aqueles que seriam salvos. Nós vimos isso em Êxodo capítulo 9, de forma bastante abundante, há 15 dias atrás. Qual era o propósito de Deus, por exemplo, ao levantar Faraó, um homem que ele não escolheu salvar, para demonstrar o poder dele, para inclusive salvar talvez alguns israelitas e alguns egípcios, que viram todas aquelas maravilhas e viram o poder de Deus e se converteram. Foi para demonstrar o seu poder para salvar e poder para julgar. Primeiro, e principalmente para proclamar o seu nome em toda a terra. E até hoje nós nos lembramos desses feitos. Até hoje nós lemos e nós cantamos a respeito disso. O Senhor quer mostrar o seu caráter, proclamar o seu nome é mostrar quem eu sou. E nós, como servos do Deus Altíssimo, nós teríamos que ter como o nosso principal desejo no coração é mostrar quem Deus é. Agora, é verdade, o termo endurecer o coração, como eu lhes disse, aparece cerca de 20 vezes, de Êxodo 4 a Êxodo 14, mas ele aparece em outras partes da Escritura. E parece que alguns entendem que é como se Deus estivesse tornando alguém insensível. O verbo endurecer, lá no hebraico, ele tem 3 verbos que demonstram esse endurecimento. Um deles, o mais utilizado, ele é da onde vem a nossa palavra esclerose. Ou seja, é como se alguém estivesse perdendo a sensibilidade.
O coração endurecido é um coração espiritualmente insensível. Esse é o coração dos incrédulos, de todos os pecadores. E a palavra de Deus, nós vimos isso em Romanos capítulo 1, versos de 18 a 25, principalmente, quando Deus entrega os seus pecadores aos seus próprios prazeres. Como Deus passando por cima, Ele salva alguns e outros, Ele passa por cima, Ele deixa aquelas pessoas seguirem os seus próprios caminhos. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, também nos falam sobre isso. Ele diz assim que os gentios andam na futilidade da sua mente, obscurecidos em seu entendimento, excluídos da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. Esse é o ponto crucial, por causa da dureza de seus corações. O texto nos diz isso. Por uma decisão da vontade, pela prática constante do pecado, os pecadores, eles endurecem cada vez mais os seus corações. Por isso que nós devemos, em primeiro lugar, quando você vai evangelizar alguém, pedir: Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. A oração. Hebreus capítulo 3, verso 13, nos diz assim: o engano do pecado endurece ainda mais o coração. Deus endurece o coração de quem Ele deseja. É uma verdade difícil, mas é uma verdade que está na Escritura. Agora, Deus não opera o mal e a incredulidade no coração de ninguém. Tiago capítulo 1, verso 13, nos diz assim, que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta a ninguém. Deus não cria a incredulidade no coração do homem. Deus não produz o mal. Ele não olha o mal com aprovação. Não é isso que está acontecendo aqui em Romanos 9 e nem em Êxodo capítulo 9. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, ele pecou novamente, ele endureceu o seu coração. O coração de faraó se endureceu. Isso é relatado diversas vezes. Deus endurece o coração daqueles que já estão em rebelião contra Ele. Deus não cria ou não causa insensibilidade espiritual em ninguém. O que Ele faz é Ele retém a sua graça, Ele permite que as pessoas permaneçam no estado do pecado. E Ele faz isso soberanamente. Ele faz isso livremente. Charles Hodge, um grande expositor de Romanos, um grande teólogo do passado, ele disse assim: Faraó não era pior do que muitos outros homens que obtiveram misericórdia, não era. Contudo, Deus, por razões sábias e benevolentes, reteve dele as influências salvadoras de sua graça e o entregou ao seu próprio coração perverso, de modo que ele se tornou cada vez mais endurecido, até ser finalmente destruído. Deus não fez nada a Faraó além do que ele merecia. Ele não tornou o Faraó perverso, apenas se recusou a torná-lo bom pelo exercício de uma graça especial e totalmente imerecida. Fecho aspas, a citação de Charles Hodge. Deus tem o direito, todo o direito de exercer misericórdia para quem Ele quiser e endurecer a quem Ele quiser. Douglas Moo, um expositor vivo, atual, um dos maiores de Romanos, ele diz, abro aspas, assim como Deus decide, com base em nada além do seu próprio prazer soberano, conceder sua graça e salvar a alguns indivíduos, Ele também decide, com base em nada além do seu próprio prazer soberano, passar por cima de outros e assim condená-los. Isso é o que alguns teólogos chamam de o lado sombrio da eleição. Por que Deus escolheu não mostrar a sua graça a todos? Você já se fez essa pergunta? Na verdade, essa pergunta ela é inconsequente, porque nós deveríamos fazer a pergunta, por que Deus ainda mostrou graça a alguns, como nós? O apóstolo Paulo está defendendo aqui que Deus é justo em todos os seus caminhos.
O Salmo 115, verso 3, que nós lemos, o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo conforme lhe apraz, conforme aquilo que Ele acha certo. E Deus é justo e faz todas as coisas certas. Em Gênesis 18, 25, Abraão diz, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? É uma pergunta retórica. É claro que o Senhor age sempre com justiça. Deuteronômio 32, 4, Moisés diz, todos os caminhos de Deus são justos, um Deus de fidelidade e sem injustiça, justo e reto é Ele. Jó capítulo 8, verso 3, outra pergunta retórica, Deus perverte a justiça? Será que o Todo-Poderoso perverte o que é certo? Evidentemente, não. Nós, na verdade, não precisamos defender Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo só está mostrando para algumas pessoas que tudo aquilo que Deus faz é reto, é certo. Os seus caminhos estão claros nas Escrituras. Ele escolhe pessoas para o inferno, sim. Veja, há duas observações importantes que nós devemos ver aqui. Primeiro, não seria injusto o governador do Texas não perdoar nenhum dos condenados. Não seria injusto. A justiça não exige misericórdia. Segundo lugar, embora a escolha do governador em perdoar um criminoso seja na prática uma decisão de não perdoar os outros, essas duas decisões são inerentemente diferentes. O governador não consegue fazer justiça plena, mas o nosso Deus sim. E o que ele fez com os outros criminosos que no passado passaram pela pena de morte? Ele não quis passar por cima dos outros. Ele exerceu a justiça que já estava determinada. A teologia sistemática, ela define esta reprovação de Deus da seguinte forma. É a decisão soberana de Deus, antes da criação, de passar por cima de algumas pessoas, e Ele faz isso em sofrimento, decidindo não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando assim a sua justiça. Há uma diferença muito grande com aquilo que os homens fazem ao exercer a sua justiça. Deus não se alegra com a perdição do ser humano. É verdade que em Romanos 9, 22, nós vamos passar por lá, diz que Deus, o apóstolo Paulo fala de vasos de ira preparados para a destruição, e nós entendemos que preparados pelo próprio Deus. Romanos 11, 7, diz assim, aqueles em Israel que alcançaram a salvação, os demais, porém, foram endurecidos pelo próprio Deus. 1 Pedro 2,8 nos diz que aqueles que tropeçaram por serem desobedientes à palavra e à condenação que lhes foi destinada agora. Deus não escolhe as pessoas para ir para o inferno da mesma forma como Ele nos escolhe para ir para o céu. Deus, Ele olha para a incredulidade dos condenados e Ele simplesmente passa por cima. Quando nós comparamos a eleição da graça com a reprovação, há algumas diferenças fundamentais. Na eleição, Deus escolhe ativamente quem vai ser salvo. Na reprovação, Ele escolhe não salvar. O Salmo 81, verso 12, nos diz assim, eu os entregarei à obstinação do seu coração, para andarem segundo os seus próprios planos. O pior juízo de Deus na nossa vida, meus irmãos, é quando Deus abre mão de nós e diz assim, siga os seus planos. E é o que mais você ouve hoje no século 21, a cultura de siga o seu coração. Siga o seu coração. Esse talvez seria o tema da nossa modernidade. Siga os seus planos. Graças ao Senhor que Ele tem corrigido a nós. Ele tem colocado freios e cabrestos em nós. Porque como bem lembrado o presbítero Fabrício, que acabamos de ler no texto, nós somos homens e mulheres de dura cerviz. Nós temos o pescoço duro.
Se Deus não nos corrigisse, nós jamais chegaríamos até Ele. Atos 14:16 nos diz assim: nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Quando você vê coisas estranhas acontecendo no nosso Brasil e no mundo afora, lembre-se disso, peça misericórdia a Deus. Deus, não permita que nós sigamos os nossos próprios caminhos. Nós vimos isso em Romanos 1. Quando Deus entrega os homens aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Uma segunda diferença entre a eleição gratuita, graciosa de Deus e a sua reprovação, é que na eleição Deus escolhe a nós com alegria, com prazer. Na reprovação, Ele passa por cima com grande tristeza no coração. Ezequiel, capítulo 33, verso 11, nos diz assim: por minha vida, declara o Senhor Deus. Ouça, Deus está jurando por si mesmo. Por minha vida, Deus declara o Senhor Deus: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Converta-se dos seus maus caminhos. Por que então vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Esse é o coração de Deus. Ele se deleita em nos salvar. Ele sente profunda alegria com isso. Mas quando Ele ignora alguns pelos decretos da sua justiça, insondáveis para nós, Ele faz isso com tristeza. Deus não é impassível. Deus não é contra a compaixão, Ele é compassivo o tempo todo. A terceira diferença é que na eleição, a causa da salvação do pecador reside somente em Deus. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você que está aqui? Essa causa está nele, não está em nós. Na reprovação, a causa da condenação do pecador reside no pecador. Nós nos rebelamos contra o Senhor. O Senhor Jesus, em Lucas 13:34, Ele chora por Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Se há alguém nesta noite aqui que ainda não está em Cristo, que não ainda entregou a sua vida a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não está exercendo fé no Evangelho, não ouse pensar da seguinte forma: olha, eu não abracei o Evangelho ainda porque talvez eu não seja um eleito, porque Deus não me elegeu. Essa era a acusação que muitos faziam para Paulo. Paulo, nós estamos acusando o próprio Deus, Deus é injusto. Olha, se aquele lá não creu é porque Deus não o escolheu. Mas na verdade a palavra de Deus, ela revela os dois lados. Ela mostra o lado da eleição e o lado da reprovação, e ela faz um desafio para nós. E na verdade o que a palavra de Deus está dizendo para você que ainda não recebeu o Evangelho é: você não creu porque não quis. João capítulo 5, verso 40 diz assim: vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus disse isso para algumas pessoas: vocês não querem vir a mim para terem vida. Em 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim: pois os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não quiseram receber, recusaram-se. Resumindo aqui para você, meu irmão, se você for para o céu, será porque Deus em sua graça te escolheu. Se você for para o inferno, você que não é meu irmão ainda, será por causa dos seus muitos pecados, da sua obstinada recusa em se arrepender e crer na graciosa oferta de Deus, o seu Filho, no Evangelho. Eu precisava falar dessas coisas, porque quando a gente trabalha só a exposição dos versos 14 a 18, parece ao final daquela pregação que Deus é impassível, Deus não está se compadecendo, não há uma oferta de salvação.
Na eleição, o fundamento é a graça de Deus. Na reprovação, o fundamento é a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus sempre será realizada, sempre. A realidade da reprovação dos homens deve produzir tristeza no nosso coração, como produz tristeza no coração de Deus. É verdade, há 15 dias atrás eu mostrei para os irmãos, nós devemos evangelizar, nós devemos fazer missões, pensando em primeiro lugar na glória de Deus. Mas também porque nós nos compadecemos. Eu não sei se acontece isso com você, quando você anda pelo centro de São Paulo ou pela Vila Maria, você vê esses zumbis humanos andando pelas ruas. Eu não sei se o seu coração sofre com isso, o meu coração chora todas as vezes que eu vejo isso. Quando o reverendo Sabino nos mostrou a realidade de Guiné-Bissau hoje aqui pela manhã, e nós com tanto conforto, é verdade, nós não somos a Suécia, nem a Noruega, nem o Canadá, mas nós estamos muito melhores do que Guiné-Bissau, e quantas necessidades ali, e precisando do Evangelho. Será que o nosso coração se entristece como o coração de Deus? Esse assunto da eleição e da reprovação, eu tenho certeza absoluta, traz glória ao Senhor. É assim que Ele nos apresenta. Exalta o caráter de Deus, que de uma outra forma não faria. Se Deus tivesse salvado a todas as pessoas do mundo, não faria. Mas nós precisamos, meus irmãos, e esse é o desafio, creio não só meu, mas o reverendo Dario, o reverendo Tanak, é trazer uma visão aos irmãos elevada de Deus e das Escrituras. Nós precisamos cada vez mais colocar o Senhor Deus como o grande amor do nosso coração, porque Ele é o maior valor do universo, Ele é o Senhor absoluto, e a sua palavra em primeiro lugar. Nós não podemos nos dobrar à cultura da época, e nós temos muita gente dentro das igrejas tentando fazer isso, tentando adaptar as Escrituras ao bom sabor da nossa época, aos ditames da nossa cultura. Você está disposto a acreditar naquilo que Deus revelou sobre si mesmo, nas Escrituras, e não naquilo que você acha, ou que você pensa, ou porque teólogo A, B ou C ou falou? A menos que esse teólogo confirme o que a Escritura está nos dizendo. Você está disposto a confiar em Deus? Ou você está querendo reescrever a Bíblia, como muitos já tentaram e estão tentando ainda? Eu vou ignorar essa questão da eleição e da reprovação. Nós não podemos fazer isso. O nosso Deus é reto, Ele é justo. Nós devemos falar como Abraão falou, não fará justiça ao juiz de toda a terra. Deus é perfeitamente justo em todos os seus caminhos, porque Ele demonstrou a sua glória, a sua misericórdia imerecida a alguns, e a sua justiça a outros. Alguns recebem misericórdia, alguns recebem justiça, mas ninguém recebe injustiça. Vou repetir isso. Alguns recebem misericórdia, nós somos esses alguns. Alguns outros, muitos, recebem justiça, mas ninguém recebe injustiça. Todos são tratados com equidade, com retidão. Não há injustiça na doutrina bíblica da eleição. Não há injustiça na doutrina bíblica da eleição. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Que nós o glorifiquemos, que nós o amemos, que nós nos prostremos diante dele e da sua palavra.